Fala galerinha do Canindolândia, estamos de volta. E você, sabe de onde vem o seu achocolatado? Sabe aquele líquido de manhã que você toma, café da manhã, às vezes no lanche da tarde? Sim, um achocolatado. Que no Brasil a gente tem a mania de fazer a metonímia, né? De trocar o nome do produto pelo nome da marca. Que a gente chama de Todinho, Nescau. Pois bem, esse mesmo produto, o achocolatado de todo dia, que muito brasileiro toma, nos Estados Unidos ele é consumido por mais ou menos 95% da população. Estes foram números que o Centro de Pesquisa de Laticínios dos Estados Unidos, o Innovation Center of USA Dairy, alguma coisa parecida, ele analisou e chegou ao número de 95% usando produtos de leite. Tudo bem. O achocolatado é um dos produtos mais usados pelos Estados Unidos. Até aí não tem problema nenhum. Qual foi a surpresa? Que eles chegaram a números bem estranhos. O número que ele chegou, nós estamos falando nesse vídeo agora, é que mais do que 16 milhões de estadunidenses acham que o achocolatado vem da vaca marrom. Não, é sério. Mais de 7% da população, pela análise de um centro de pesquisa de laticínio dos Estados Unidos, ou seja, o cara é especializado em fazer pesquisa só para a questão da pecuária leiteira dos Estados Unidos. Eles encontraram um impressionante número de estadunidenses que acreditam que o leite achocolatado vem direto da vaca marrom. Sim, não é um produto industrializado. Para eles, sai da teta. Da teta. E aí você pergunta, caramba, como pode isso? Ah, isso deve ser uma coisa, um desvio de normal, só 7%. Ah, no Brasil nós temos idiotas também a esse ponto. É verdade, se você for lá na Larga da Carioca, fizer uma pesquisa, você vai encontrar pessoas falando besteiras nesse nível. Beleza, mas vamos analisar um pouquinho mais. Se esse número fosse isolado, talvez você pudesse pensar isso. Mas vamos mais a fundo. Nessa mesma pesquisa, eles encontraram um número que 48% da população dos Estados Unidos não sabem de onde vem o achocolatado. 7%, 16 milhões, eles tinham certeza que vinham da vaca marrom. 48% não sabia de onde vinha, de lugar nenhum. Eles não sabiam que era um produto feito da mistura de leite, cacau em pó, achocolatado e açúcar. Não, eles não sabiam a origem do achocolatado. Se bobear, não tem essa especificidade dentro da pesquisa, mas não sabia nem que vinha de vaca. Talvez isso seja o mínimo que você sabe, porque vem o desenho de uma vaca, né? Em alguns produtos. Mas eles não sabiam de onde vinha um achocolatado, como esse processo ocorria. E aí você fala, caraca, será que eles estão tão isolados? Porque aqui no Brasil, nós temos o costume do brasileiro de pegar ou comprar o achocolatado em pó. E aí nós, a criança mesmo já aprende vendo a mãe fazendo com o leite, né? Misturando leite com achocolatado e dando sua bebida. O problema é que nos Estados Unidos isso não é comum. Lá é muito mais comum a venda de produtos já direto em caixinhas, para o consumo direto. Eles muitas vezes fazem galões de leite, tá? Mas isso é mais para tomar o leite com cereais de manhã, né? Os sucrilhos, etc. Mas quando é os achocolatados, são galões de achocolatado separadamente. No máximo eles têm aquele líquidozinho já para misturar. Mas o mais comum já vir um chocolatado pronto. Aí você pergunta, caraca, será que eles têm essa ignorância somente com leite? Não. Na reportagem que veio, eu vou deixar o link aqui embaixo. O link da reportagem daqui vai ser do UOL, mas a reportagem do UOL ela pegou essa informação do Washington Post, né? Um jornal bem famoso dos Estados Unidos. Ele mesmo, o jornal, lembra que não era comum no início da década de 90, mais do que 20% da população dos Estados Unidos não sabia que
que o hambúrguer era feito de carne. Ah, Canedo, mas tem que perceber que isso era na década de 90. Naquela época não tinha tanto acesso à informação, não tinha internet difundida como é hoje. Então tem que relativizar. Tudo bem, pode ser. Beleza, vou dar esse crédito, tá, à informação. Só que, se ela fosse isolada, eu concordaria. Mas aí vem outra informação reforçando, né? Uma pesquisa muito mais recente, feita numa escola da Flórida, analisou e percebeu que mais de 30%, a pesquisa é feita pelo mesmo estudo, mais de 30% dos alunos entre 10 e 12 anos, ou seja, mais ou menos aqui, 6º ano, 7º ano, não sabiam da onde vinha o queijo. Não sabiam que o queijo era feito de leite. Leite. Nossa, olha só. Desculpa. Isso é básico na educação brasileira. Você sabe disso desde quando era pequeno, desde do seu primário, lá com a tia Cocota. Você sabe disso. O que está acontecendo? Por que nos Estados Unidos nós temos esses problemas? Isso é bem comum na educação tecnicista, tá, e meritocrática dos Estados Unidos. A educação dos Estados Unidos é uma educação bem tecnicista, onde eles se baseiam principalmente em formação de mão de obra para o trabalho, mão de obra tecnicista. Isso, por um lado, é bom, tá? Desenvolve a indústria, desenvolve várias coisas na questão dos Estados Unidos. Porém, ele faz você ficar limitado na questão científica e de pensamento, raciocínio. Lá nos Estados Unidos, não tem praticamente zero, a não ser que você puxe por outros mecanismos, ensino de filosofia, sociologia. E aí, idiotas vendo isso, trazem isso para o Brasil, achando que isso é a salvação da educação brasileira. A reforma do ensino médio que está sendo feita, né, a forçada, às pressas, por um governo ilegítimo, corrupto, como esse do Temer, está sendo empurrada goela abaixo, junto com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, está sendo empurrada goela abaixo justamente para que a gente aceite isso, e eles estão desesperados para passar isso antes que ele caia. E essa educação é uma educação que não faz você pensar. Geografia nos Estados Unidos, ele só aprende dos Estados Unidos, basicamente só a parte física. Não tem essa relações humanas, relações econômicas, pois tudo isso que nós aprendemos aqui sobre a questão do leite, da pecuária leiteira, a gente aprende em geografia. Tudo isso é matéria de geografia, matéria que basicamente não é dada nos Estados Unidos. E tem gente que pergunta, para que serve? Serve para você não ser um idiota, serve para você pensar. Serve para um médico entender do mundo que ele trata, do ser humano que ele trata. Um médico que não tem nenhuma aula de ciências humanas, ele não entende o produto que ele salva. Esse é o mal desse tipo de educação tecnicista que nós temos nos Estados Unidos. E os Estados Unidos ainda tem um agravante. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu do trabalho, que é conservador, professor de filosofia. Viu? Não tem problema de você ser conservador e ser professor de filosofia. Ele é todo baseado na filosofia, principalmente católica, Santo Agostinho, beleza? Mas é um cara que pensa, é um cara que tem o seu pensamento livre. Pode ser diferente do meu? Tudo bem, pode ser muita coisa diferente do meu. Só que ele respeita o meu pensamento, eu respeito dele, a gente conversa tranquilamente, mostramos pontos de vista diferentes e a conversa flui, normalmente. E a gente estava conversando justamente de educação. E eu estava falando com ele que eu discordo muito dessa educação feita em casa, onde os pais ou os tutores passam a educação para os filhos, para as crianças. Justamente por causa disso. Você acaba, quando você isola a pessoa, né, no caso, nessa divisão do ensino médio, só vendo algumas matérias, você acaba não sendo apresentado para coisas que você, de repente, não sabe que poderia gostar. E você, de repente, não entende aquilo com a profundidade que deveria entender. Você, no ensino médio, você tem que ser apresentado para tudo. Só apresentado. Só um muito prazer. E, de repente, se você gostar, aí você se aprofunda no assunto. Quando você já separa no ensino médio,
você está evitando que a informação chegue para o ser humano. E aí você está evitando que eu possa ter uma escolha mais completa do meu futuro. Você está evitando que o povo escolha de forma correta, com todos os argumentos na mão. Infelizmente, é isso que está acontecendo e esses dados mostram como é isso nos Estados Unidos. Marque seus amigos, dê um joinha, compartilha. Esses detalhes a gente sempre tem que explicar, lembrar para vocês, porque às vezes a gente esquece. Eu também sou consumidor do YouTube e esqueço muitas vezes de ver um vídeo legal, gostei do vídeo, e aí o YouTube te apresenta uma outra opção logo depois no fim do vídeo e você esquece de dar o joinha, esquece de compartilhar, mesmo você gostando. Então, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha e até a próxima.